Olá, esse é o Multiverso Santista, meu nome é Davidson, belezinha? Hoje vamos falar sobre a demissão do Pedro Martins, rapaziada. Foi demitido o CEO, hoje o Santos anunciou a demissão do nosso agora ex-CEO Pedro Martins, tá? O que é uma boa notícia, eu considero uma boa notícia, beleza? Mas isso não é só sobre ele, vamos falar sobre tudo isso, mas antes, deixa o like, se inscreve no canal que ajuda muito, estamos chegando aí quase na meta de 100 inscritos, nunca pensei que eu fosse chegar em 100 inscritos assim tão rápido, não tem nem 30 vídeos no canal e estamos chegando aí em 100 inscritos, então agradeço muito você que tem se inscrevendo aí, que vem se inscrevendo aí no canal e participando, beleza? É muito legal mesmo. Vamos lá. Pedro Martins, agora nosso ex-CEO foi demitido do Peixão, beleza? O que é uma boa notícia, isso significa que aquela reunião com as organizadas que o nosso presidente Marcelo Teixeira fez na faculdade dele lá, surtiu efeito, aparentemente, porque eu imagino que tenha sido um dos assuntos abordados ali. Alguns jornalistas que cobrem o Santos falaram que esse foi um dos assuntos abordados, pediram a cabeça do Pedro Martins, que não fez um bom trabalho, beleza? A única coisa que ele fez ali foi dar um piti, né, quando um jornalista cobrou veementemente, cobrou ali de fato ele na coletiva de imprensa, ele deu um surtinho falando que expondo vários problemas do clube, alguns sim são verdade, outras talvez ele tenha exagerado, mas custou talvez a cabeça dele, porque muita gente não gostou, e ele faz um trabalho ruim, tá? Pra mim, os dois piores trabalhos que ele fez no Santos ali, eu vou deixar o segundo por último, o primeiro foi o Gabriel Veron, né? Que ele trabalhou no Cruzeiro, pediu o Gabriel Veron lá no Cruzeiro, né? O jogador que já estava em decadência, aparentemente não querendo jogar. Não sei porque ele talvez acha que tenha sido uma boa contratação e um bom trabalho, quis trazer ele para o Santos por empréstimo, né? O Santos paga, tá, o salário do Gabriel Veron, então custa aos cofres do clube. Ele trouxe por empréstimo e aí tá aí, agora dando trabalho, né? Ele sai e o problema fica, porque eu não sei a que moldes foi feito esse contrato com o Gabriel Veron, se o Santos pode devolver ele por indisciplina ou não. Cara faltando no treino, já não foi a primeira vez, aparentemente chegando mamado nos treinos, né, alcoolizado, supostamente alcoolizado, então é o que eu falei, o Pedro Martins está indo embora e o problema que ele trouxe ficou, né, que é o Gabriel Veron, que não joga um bom futebol há muito tempo, foi bem lá no Palmeiras, quando ele foi revelado, surgiu, e mesmo assim dava trabalho, o Abel Ferreira chegou a afastar ele, pediu para vender, não rendeu no Porto até hoje, o Porto quer se livrar dele, não rendeu no Cruzeiro e obviamente não rendeu no Santos, chegou aqui completamente acima do peso. Dizem que ele emagreceu, né? Mas eu não tô vendo nenhum emagrecimento, continua inchado, não jogando nada, sem tempo de bola. É triste porque ele tem qualidade, mas tá aí, ó, Pedro Martins. Você achava que ele ia fazer um bom trabalho, eu não sei porquê, você já viu que não rendeu no Cruzeiro, fez um gol ou outro lá, beleza, mas longe de ter sido o jogador que foi ali pelo Palmeiras, né? Um jogador que tá acabando com a carreira e você trouxe o problema aqui pro Santos, parabéns, né? E o pior de tudo, né? O Caixinha, que o Santos ficou aí 35 dias sem técnico, com o Galo lá indo atrás de técnico, foi demitido, aí quando trouxe o Pedro Martins, que se orgulhou todo de trazer o Caixinha em 2, 3 dias, né, tempo recorde eu trouxe o Caixinha, às custas do quê? 18 milhões de reais dos cofres do clube, né? Caixinha ficou 4 meses no cargo, você ficou 5, né? Então você chegou, trouxe o Caixinha, demitiu o Caixinha, a custos de muito dinheiro do clube, e um mês depois você também foi demitido. E de novo, ele sai e o problema fica. Porque com certeza o Santos vai tomar transfer ban por causa disso. Pedro Caixinha já acionou o clube na FIFA. E vai vir transfer ban com certeza, igual foi do Fabian Bustos lá em 2022, 2023, não lembro agora, 2022, né? Então, de novo, um técnico vai trazer transfer ban pro Santos, porque ele achou que seria uma boa trazer um técnico que nunca foi campeão com a maior multa rescisória da história do futebol brasileiro. O que o Pedro Caixinha ganhou para no contrato dele ter a maior rescisão da história do futebol brasileiro? Eu te explico. Nenhum técnico queria vir para o Santos. O Caixinha era um que não queria vir e do nada ele aceitou vir para o Santos. Por quê? As custas disso aí. Ah, mas sim, isso ele não viria, Davidson. Então que não venha. Que não venha. Porque fez um trabalho pífio, que não evoluiu em nada, péssimo. Foi demitido em 4 meses de trabalho e tá aí, ó, agora. Os cofres do clube tem que contratar jogador, porque tem problema na zaga, tem problema na volância, tem problema no lateral. Provavelmente vai querer ir atrás de atacante, não dá. Não dá para contratar ninguém porque tá lá o Caixinha precisando, querendo dinheiro à vista, dificultando bastante. E o Pedro Martins aí que trouxe isso pra gente, né? Parabéns, Pedro Martins. Trouxe o Gabriel Veron,
trouxe o Pedro Caixinha, trouxe também, obviamente, tem ali teve sua parcela em trazer o Barreal, em trazer o Rolaser, parabéns, legal, mas esse era o seu trabalho. A parte boa do trabalho ali, foi algumas dessas peças, mas Pedro Caixinha e Gabriel Veron, por exemplo, foram também ideias suas, ideias arriscadas, onde você pôs em xeque a sua posição, tá? Você expôs todos os problemas do clube numa coletiva de imprensa desnecessária. Muita gente gostou, muita gente não gostou, mas você expôs tudo isso e em 5 meses de trabalho você não fez nada. Você não resolveu nenhum desses problemas, nem internamente, nem externamente. A única coisa que você fez foi expor tudo isso para todo mundo saber, para todo mundo ver, para todo mundo ouvir e não resolveu nada. Esse foi o seu trabalho? O CEO é isso? Chegar lá e expor? Primeiro de tudo, o CEO não tem que expor as coisas. Tem que guardar. Você pediu uma coletiva de imprensa onde todo mundo estava achando que você ia anunciar um novo técnico após a demissão pífia, do trabalho pífio do Pedro Caixinha. Você chegou lá para dar piti, para falar que era contra a demissão, que acreditava no trabalho dele, que demitiu por pressão, porque mandaram. Cara, você não tem que fazer o seu trabalho por pressão pelo que os outros estão fazendo. Aqui os torcedores torcem, os analistas analisam, mas no final do dia quem trabalha é você. O trabalho é seu. Se você acreditava no Caixinha, o que eu acho que era errado, mostrava a sua incompetência, você não queria demitir o Caixinha, mostra o quanto que você é incompetente. Mas se você acha que isso que deveria acontecer, mantivesse o cara lá, entendeu? Provavelmente o Santos hoje estaria até atrás do Sport, mas isso aí é assunto para outro vídeo, né? Não, mas beleza. Você chegou lá, foi contra o Caixinha nessa coletiva, falou que o saudosismo vai matar o clube, abriu, expôs tudo, mas não resolveu nada. Você não foi capaz de resolver nada. Você só piorou, porque como eu disse, ficou os dois maiores problemas aí que você trouxe, o Gabriel Veron e a multa rescisória gigantesca do Caixinha que vai trazer um transfer ban para o Santos. Então você não resolveu nenhum problema que você trouxe naquela coletiva que você expôs para todo mundo, pelo contrário, você trouxe novos problemas para o Santos, onde você vai embora, mas os problemas ficam. Você é um péssimo profissional. E dizem que você não estava ali pela sua competência, estava ali por conta de politicagem, né? Desse meio político, desse meio sujo, que não é só na política brasileira, mas também é no futebol brasileiro. Provavelmente, supostamente, dizem que você está envolvido, né, em relação à politicagem, né? Não tô falando que é roubo nem nada, mas a politicagem você estava ali como CEO do Santos. O Santos não é lugar para testar CEO, para testar gerente de futebol, para testar técnico, nada. E o Marcelo Teixeira, que é o maior culpado de tudo isso, é onde ele tá usando o Santos de estágio. Tá todo mundo aprendendo a profissão no Santos, que é um dos maiores clubes do Brasil, que é o maior clube do Brasil. Tá servindo de estágio para os profissionais. Por isso que o Santos é o que é. Capaz do Marcelo Teixeira, no final do mandato dele, ter sido pior que o Rueda. O Santos tá devendo até as cuecas. Ah, ele vai ser lembrado como o cara que repatriou o Neymar. Muito por conta, eu já trouxe isso aqui no canal, o Neymar que quis voltar. Ele voltaria com ou sem Marcelo Teixeira, entendeu? O trabalho do Marcelo Teixeira até aqui é horrível, é pífio. E como eu disse, provavelmente a reunião com as organizadas na faculdade teve processo nisso, teve alguma parcela de culpa nisso, em relação à demissão do Pedro Martins. Porque ninguém estava sabendo de nada, ninguém estava falando de nada, a pressão estava indo para ele, e de novo, né, o Marcelo Teixeira vai usar isso de escudo. Conversou com as organizadas que estavam falando mal do trabalho do Marcelo Teixeira, mal do trabalho do Pedro Martins. O Marcelo Teixeira, para se livrar, usou de escudo o Pedro Martins, que fazia assim uma péssima gestão, um péssimo trabalho, mas Marcelo Teixeira, o maior culpado disso é você. Beleza? Até hoje, o Santos não ter um setor de psicologia no clube é uma vergonha. Os jogadores do Santos são um dos psicológicos mais fracos do futebol brasileiro. O Santos toma um gol e morre, não sabe mais atacar. Todo vídeo que o Santos perde ou empata e dava pra ganhar ou alguma coisa assim, eu começo o vídeo falando, parecia que era o adversário que precisava do resultado. Parecia que era o Grêmio que precisava do resultado, parecia que era o Vasco, parecia que era o Bahia, parecia que era o CRB. Sempre é o adversário que tá ganhando ou empatando com o Santos que precisa do resultado, e não o Santos, que toma um gol e morre, não consegue atacar, não consegue passar do meio de campo, comete erros bobos. Por quê? Os jogadores não têm psicológico. Não ter um setor de psicologia no Santos hoje é uma vergonha. Não é uma vergonha, tem que trabalhar o psicológico do jogador hoje, isso todo mundo sabe, mas não tem. E isso é culpa de você, Marcelo Teixeira, é culpa sua. Entendeu? E de novo você vai usar o agora ex-CEO Pedro Martins de escudo.
Mas daqui a 2 meses, 1 mês, 3 meses, daqui a 5, 6 jogos, vai tudo voltar o tiro a você, porque as coisas não vão melhorar. A não ser que volte o Neymar, o Barreal que já tá voltando, os outros jogadores aí que voltou, né? Zé Rafael, Soteldo, comecem a jogar bem. O Luan Pérez talvez pegue ritmo de jogo e pare de fazer erros bobos, Gil. Os caras começam a querer jogar futebol, aí fica ali em 14º, 13º lugar, o que é horrível pro Santos ainda, mas é a realidade hoje. Aí talvez esqueçam você um pouco. E você tá rezando pra isso, né? Uma vergonha, pelo amor de Deus. E lembrando, ó, tá aqui, ó, lembrando, na coletiva o Pedro Martins disse verdades que machucam, mas ele fez um péssimo trabalho. Eu acho que ele disse muitas verdades na coletiva, de maneira errada. Não tinha que expor tudo aquilo, ele tem que resolver tudo aquilo internamente. Ele só fez de expor e não resolveu nenhum problema, mas ele expôs, tá? Fez todo mundo se virar contra ele foi o escudo do Marcelo Teixeira agora e foi demitido, tá? Mas com muito mérito. Merecia ser demitido porque fez um péssimo trabalho, tá? E graças a Deus, vamos ver agora se o Marcelo Teixeira toma vergonha na cara e começa a fazer um bom trabalho, ele e não o filho dele, não CEO, não comitê de gestão, ele tem que dar as caras, ele tem que dar entrevista, ele tem que contratar, ele tem que falar com os jogadores, falar que manda nessa bodega aqui é o Kleber Xavier, tá? Parar de ficar dando folga de segunda-feira. O jogo é domingo, segunda os caras folga. E na terça é regenerativo. Caramba! Faz um segundo de regenerativo e de terça até o próximo jogo é treino. Vai ter folga quando ganhar convencendo. Quando ganhar bem. Não tô falando pra golear. Tô falando pra quando ganhar ali, ó. Aquele 2x1, 1x0, 2x0, mas com convicção. Controlando o jogo. Quando isso acontecer, aí sim eles merecem folga e tem folga. Que eles vão ver que é igual adestrar cachorro, igual educar criança. Você ganha quando você faz um bom trabalho. Você ganha quando você dá algo em troca, entendeu? Aí você ganha. É igual criança, tem que tratar igual criança. Parabéns, meninos, vocês jogaram bem? Ganham uma folga no dia seguinte. Olha, que coisa feia, hein? Vocês perderam jogando muito mal, hein? Que coisa feia deixando o clube na zona de rebaixamento. Vão trabalhar a semana toda, ouviu, crianças? Tem que ser assim. Mas essa é a minha opinião, quero saber a sua, deixa aí nos comentários. Deixa o like que ajuda muito e se inscreve no canal, tô quase chegando a 100 inscritos. Vou ficar muito feliz, demorou? É isso, valeu, tamo junto, é nóis.